Olá, pessoal! Nesta aula vamos falar sobre o modo imperativo. Mas, professora, o que é o modo imperativo? O que isso significa? Em que situações usamos os verbos nesse modo imperativo, né? Bom, vamos lá, vamos ver aqui, vamos acompanhar então as explicações para entender como funciona essa forma aqui do verbo, né? Então, quando usar os verbos no modo imperativo, acompanhem comigo aqui essas explicações. Então, imagine uma situação, você está andando no Brasil e vê essa placa escrito pare, né? Vejam que aqui essa placa, em geral, é conhecida universalmente, né? Essas placas com cor vermelha, que indicam justamente que a pessoa precisa parar, né? Não pode seguir em frente, né? Mas vejam outras placas. Essa placa, essa foto eu fiz próximo da linha férrea, da linha do trem. Então ela diz, pare, olhe, escute. Né? Justamente porque se vem o trem, então é necessário também ouvir, né, o barulho do trem. Essa imagem nós fizemos em um posto de gasolina, né? Um lugar onde a gente vai para comprar, né, gasolina e outros produtos aí. Então vejam, lá diz, não fume, desligue o motor, desligue o telefone celular. Vejam que aqui, em todas essas placas, nós temos comandos ou ordens, né? E que o verbo, então, está aí conjugado, né? No que nós chamamos de modo imperativo. Porque vejam esse termo, imperativo. Imperativo significa uma ordem, né? Bom, existem várias situações em que esses verbos são usados, tá? Então vamos ver aqui algumas situações comunicativas em que podem surgir esses verbos ou pode haver a necessidade de usar os verbos conjugados, então, nesse tempo verbal, esse modo imperativo, tá? Então vejam, para dar ordens é muito comum, para dar orientações, para dar conselhos, então não apenas para ordem, mas também para conselhos, orientações. Para fazer convites, é possível também usar o verbo aí no imperativo para fazer pedidos, tá? Que mais? Em placas de rua, como nós já vimos, né? As placas de rua. Em embalagens de produtos, tudo bem? Embalagens de produtos, né? Então você compra lá, não sei, algum produto de limpeza, né? Para usar na sua casa. Então ali nessa embalagem, no rótulo desses produtos, vai estar escrito alguns comandos, algumas orientações que geralmente elas são no modo imperativo, tá certo? Que mais? Em publicidades, é muito comum também. Uma placa de propaganda, de publicidade, em geral, é muito comum usar também os verbos. Em manuais, manuais de instrução, de instalação de algum equipamento, é possível, né, que isso apareça. E também em receitas. Em receitas, nós podemos explicar o modo de fazer, né, algum alimento, o modo de preparar algum alimento. Nós podemos usar diferentes formas verbais, não necessariamente tenhamos que usar o modo imperativo, mas é muito comum, tá? É muito comum as receitas, as etapas de elaboração de um prato, é muito comum aparecer nesse modo imperativo, tá bem? Bom, pessoal, vamos então estudar um pouquinho sobre como fazer essa conjugação do modo imperativo. E aqui tem uma questão que nós devemos fazer uma boa observação. Então vejam só, vamos começar com o verbo falar, né? Nós sempre fazemos isso quando estudamos conjugação de verbo, começamos com o verbo que é conhecido na gramática como um verbo regular, que não muda muito a estrutura, e é um verbo que termina com AR, que chamamos de primeira conjugação. Então vamos lá, verbo falar. Então vejam que esse verbo no modo imperativo, ele não é conjugado assim em todas as pessoas, ele tem um outro formato, né? Então nós vamos ter aqui, fala, quando eu estou me referindo a uma pessoa que eu chamo de tu, aí eu digo fala, né?
Quando eu estou me referindo, né, a situações ou a uma pessoa que eu chamo de você, eu vou dizer fale. Ou ainda, quando estou me referindo a nós, então falemos, né? Ou falem vocês, né? Então, vejam que ele vai acontecer nas segundas pessoas, né? Ou mesmo na primeira pessoa do plural e, enfim, na segunda pessoa do plural também, tá certo? Então, nós vamos ter aqui, vamos lá, eu vou repetir a conjugação do verbo, tá? Fala, fale, falemos, falem. Observem que é muito próxima essa conjugação fala, fale. Vejam que tem uma proximidade. Muitas vezes, alguns alunos, professora, eu não entendo, por que às vezes eu ouço as pessoas dizendo, fala você, ou fala, e depois eu ouço, fale mais alto, fale mais devagar. Mas é possível também vocês ouvirem pessoas dizendo esse fala, que vem originalmente da conjugação do tu. Mas muitas vezes nós chamamos as pessoas de você, mas usamos o fala. Então vejam que aqui é uma particularidade da língua, uma característica que tem essas duas formas aqui muito próximas, tá? E que nós podemos oscilar. Mas quando nós usamos uma forma e quando usamos outra? Normalmente, tá? Normalmente, vamos usar fala para situações mais familiares, ou quando estamos conversando com amigos. Aí nós, fala aí, fala você, ou fala mais alto, que eu não estou ouvindo. Mas numa situação familiar ou entre amigos. Porque o tu é um pronome de segunda pessoa, mas é um pronome usado mais em situações informais ou próximas, né, com pessoas com uma relação próxima. Enquanto que o fale é o modo como nós usamos, inclusive em textos formais, é um modo de usar o imperativo em situações formais, tá? Vamos voltar um pouquinho. Observem aqui as placas que nós já mostramos para vocês. Veja, aqui o verbo é parar. Então, eu tenho pare. Então, as placas, as informações em rótulos, embalagens, também nas publicidades, essas informações, elas são feitas como se estivesse falando com você, que é o que nós chamamos de imperativo formal, certo? Então, o fala para situações mais informais, e geralmente só na oralidade, só na fala, enquanto que o fale, então, em situações um pouco mais formais e também na escrita, certo? Bom, continuando aqui com a conjugação dos verbos, tá? Vamos ver agora o verbo comer. Como é que fica a conjugação no modo imperativo com o verbo comer, né? Que chamamos aqui, definimos como um verbo de segunda conjugação, né? Termina com ER. Então, observe como é que fica. Come, coma, comamos, comam. Vejam que a tendência é manter o A, né, nessas pessoas, no você, nós e vocês. Mas a primeira é que muda um pouquinho, né? Na verdade, aqui com o tu mantém a mesma forma, né, do verbo no infinitivo aqui. Então fica come, depois coma, comamos, comem. Vamos ver agora o verbo abrir, termina com IR. Vejam, abre, abra, abramos, abram. Tudo bem? Então veja que aqui o primeiro, né, fica abre. Lembrem sempre que o abre a porta para mim, não é um tom mais informal. Mas abra a porta para mim é um tom um pouquinho mais direto, um pouquinho mais formal, né? Enfim, nós temos essas duas situações aqui para observar na língua, tá? Mas professora, e eu que sou um estudante de português, qual que eu devo usar? Então, acredito que fica muito mais fácil vocês memorizarem a forma do você,
né? O abra, fale, coma, porque também essa é a forma da escrita em textos em geral. Então, os textos mais formais, em textos em geral, é a forma da escrita. Então, é mais fácil para vocês memorizarem essa forma aqui. Mas tudo bem se vocês ouvirem alguém falando, né? Ou, por exemplo, abre. Se vocês ouvirem e se eventualmente vocês falarem também, tudo bem, tá tudo certo, tá dentro do padrão da língua, é o comum, né? Dentro aqui da língua portuguesa é possível ter essas duas possibilidades, tá? Então vejam, o que nós estamos chamando de um modo imperativo formal. Formal porque é o que é usado na escrita, né? De modo geral. Então fica fale, coma, abra. Lembram da placa de parar, né? Então, a placa diz pare, tá? E tem o que nós vamos chamar de um modo imperativo informal, né? Que em geral vem lá do tu, o tu também é um pronome que usamos mais entre amigos, então fica fala, come e abre. Tá? Eles são bem próximos, tá? São bem próximos. Ok? Então, só resumindo aqui, falar, fale, comer, coma, abrir, abra. Sugerimos, se você quer memorizar, eu preciso identificar qual que eu vou usar. Bem, é natural que você use essa, me parece que fica mais fácil, né? E veja que aqui tem uma dica para você, para lembrar, né, dessa conjugação. Então, veja que falar termina com AR, comer com ER, abrir com IR. Então, veja que aqui, olha, fale. Então, é diferente, ó. Falar, fale. Comer, coma. Veja que termina com a letra diferente aqui. Abrir, abra. Acredito que essa seja uma forma de lembrar como pode ser aqui diferente, né? A última vogal, tá? Bem, vamos novamente lembrar daquela placa pare, né? Que você pode encontrar na rua, né? Tá andando, tá dirigindo, pare. Existe também escrito na rua, no chão, na rua, está escrito às vezes vire, quando você tem que virar, né? Virar à esquerda, virar à direita. Então também o verbo é virar e é usado no modo imperativo e fica vire, né? Mas vejam que aqui, quando eu digo pare, eu tenho uma informação mais como uma ordem, né? É uma orientação, mas é também uma ordem. É um pouco mais direto, assim, digamos, né? Pare. Veja que existem diferentes maneiras de usar esse modo imperativo, sobretudo o que nós usamos no Brasil, é procurar uma linguagem mais acessível, mais delicada às vezes, ou um pouco menos dura, menos direta, menos impositiva, porque às vezes o imperativo, os verbos no imperativo podem ser entendidos como uma linguagem mais direta, como dar uma ordem, né? Então temos aqui alguns exemplos de uso, tá? Do modo imperativo, né? Então vejam lá, se você começa a frase, por favor, abra a porta para mim. Eu estou usando o imperativo, mas usei o por favor, ficou mais educado, mais polido, né? Limpe a mesa, parece mais uma ordem, né? Mas veja que nós colocamos aqui uma exclamação, e tudo vai depender de qual é a entonação da voz que você faz. Se você fala para uma pessoa, limpe a mesa, de uma maneira mais direta, mais dura, ela vai entender como uma ordem, né? Agora, se você fala, limpe a mesa, se você dá uma entonação um pouquinho mais suavizada, fica mais agradável, digamos assim, né? Mais agradável. Outro exemplo, me alcança o sal, por favor? Também mais agradável, usei uma entonação que suaviza, que torna esse comando, essa ordem, ou esse comando, aqui na verdade é um pedido, né? Você está na mesa, está comendo, está almoçando, talvez, e pede para alguém, me passa o sal, por favor? Então aqui é um pedido, não chega a ser propriamente uma ideia de ordem, né? Então vejam que essa forma verbal é usada em muitas situações, por isso é muito importante que a gente aprenda.
E agora vamos ver o exemplo do pão de queijo, que é uma especialidade brasileira. Uma delícia, pão de queijo, tá, gente? Na verdade, não vamos ver a receita completa. Procure na internet a receita, tentem fazer, se vocês tiverem todos os ingredientes, todos os produtos para fazer, né? Esse pão de queijo, tá? Mas apenas aqui uma ilustração, né? Nós queremos mostrar como exemplo, como é possível fazer uma receita, falar uma receita, explicar uma receita usando o modo imperativo. Então é comum aparecer verbos como coloque, coloque a farinha, mexa, adicione o leite, adicione o queijo, né? Não sei. Asse, quer dizer, colocar no forno para assar. Então é muito comum dar aí esses comandos, tá? Usando o modo imperativo. São exemplos aqui de uso, tá? Por isso é importante vocês saberem, né? Porque ele vai aparecer em várias situações. Lembrando que situações escritas, texto escrito em placas, em orientações, vai ser usado o que nós estamos chamando aqui de imperativo formal, tá? Muito bem? Bem, queremos também, ainda quando estamos falando sobre o modo imperativo, queremos mostrar algumas formas que são bastante usadas, tá? Que também não deixam de ser uma forma de imperativo, mas existe aqui uma suavização, existe uma maneira mais como um convite, tá? Então vejam que é muito comum, vamos falar com alguém, vamos falar com o João para resolver um determinado problema, tá? Vamos comer agora? Vamos abrir a porta, né, numa situação que estamos em mais pessoas, né, um grupo de pessoas, né, ou mesmo com eu e uma outra pessoa, né, podemos já, vamos tomar um cafezinho, vamos comer um pão de queijo, tá? Então é muito comum usar aqui o verbo como vamos, tá, e que funciona como um convite, tá? E é também considerado aí dentro do que entendemos como modo imperativo, mas ele é bem mais suave, bem mais polido, bem mais agradável de falar e de conversar, né, com as pessoas, tá? Tá certo então, pessoal? Mais alguns exemplos, acompanhem comigo. Exemplos de usos mais polidos, tá? Aqui, vamos lá, para justamente nós fazermos essa comparação. Então vejam uma orientação, um comando. Abra a porta. Então uma ordem, abra a porta. Agora vejam a letra B. Pode abrir a porta, por favor? A letra C. Por favor, você pode abrir a porta para mim? É muito comum nós usarmos essa forma aqui, tá? Com o verbo poder, tá? Você pode abrir a porta para mim? Mas aqui eu não tenho mais o imperativo, eu tenho uma forma do presente simples, tá? Do tempo presente, que é uma maneira mais suave, mais polida, mais agradável de pedir as coisas, né? Ou de dizer o que uma pessoa deve fazer no trabalho, por exemplo, né? Então existem várias maneiras de expressar, né, esses pedidos, essas orientações, tá? Tudo bem? Eu vou ler mais uma vez, tá? Abra a porta. Pode abrir a porta, por favor? Por favor, você pode abrir a porta para mim? Então, aqui eu tenho o imperativo, aqui não. Porém, aqui também, esses que estão em azul, são como convites ou como formas de pedir alguma coisa, mas não tão direto, tão seco, tão duro, talvez, poderia dizer assim, tá? Bom, pessoal, então ficamos por aqui com o modo imperativo, tá? É bastante usado, é importante saber essa conjugação. Façam lá os exercícios todos que vão ajudar vocês a memorizar e a lembrar, né, dessas formas, tá bem? E até a próxima aula. Tchau, tchau!